Boa noite a todos. Vamos aí chegando, né? Nos aconchegando aqui de maneira virtual. Espero que todos tenham passado aí um final de semana tranquilo, sereno, né? Estamos aí ainda meio que seguros aí, né? Por máscaras, álcool gel, mas como se diz na prática, é o que nós temos para hoje. O pessoal está chegando, né? Sejam todos bem-vindos. Andréia, boa noite. Vamos chegando, dando um tempinho, né? Neide, Pinote. Vamos chegando aí devagarinho, né? Nos acomodando nas poltronas, né? Não temos o contato aí pessoal, mas vamos todos estar conectados, né? Na nossa egrégora aí do núcleo, né? No núcleo Frei Henrique, que é muito agradável, né? O núcleo Frei Henrique tem uma espiritualidade bacana, trabalha de forma simples, silenciosa, e eu tenho uma profunda admiração por esse tipo de trabalho. E a gente vai aqui nas nossas palestras de domingo à noite, né? Ver se todos nós vamos terminar o domingo com as baterias carregadas e inspirados aí pela troca de informações que vamos ter, né? Para começar uma semana mais produtiva, com mais fé, coragem, né? Que é muito importante. Então, a gente vai chegando aí, vamos lá, trocar uma ideia, ficar todos tranquilos, relaxados, né? Preparar aqui a nossa oração de abertura para daqui a pouco. Então, gente, como que como que tá a jornada da semana aí? Uma semana puxada, né? O trabalho e para variar nós seres humanos, nós humanos aqui da Terra vivemos preocupados, né? A gente sabe que preocupação não ganha jogo, né? Mas a gente acaba ficando preocupado ainda. É uma maneira da gente querer controlar tudo, né? E a gente só devia deixar fluir, né? A gente sabe na teoria, mas na prática aí a gente encontra muita dificuldade, né? E a proposta do Espiritismo, né? Trazida por Allan Kardec, fundamentado nos ensinamentos do Cristo Jesus, nos remete justamente ao contrário, para nós confiarmos, né? Praticarmos o bem, né? No mínimo não prejudicar ninguém, né? Não atrapalhar e deixar seguir. É tão simples que é tão dificultoso para a gente, né? Mas vamos indo, né? Vamos indo, vamos trocando aqui as nossas figurinhas aqui nas palestras de domingo à noite, que eu acho um horário bom. A gente começa a semana de uma forma positiva, né? Estaremos aqui todos os meses, no último domingo do mês, falando sobre mediunidade, né? E de uma forma simples, de uma forma bem tranquila, nada pomposo, né, cheio de nomes, né, mas baseado exclusivamente na obra de Allan Kardec, né? São os fundamentos do espiritismo, né? É o melhor método que a gente tem para trabalhar com a mediunidade, por exemplo, né? Kardec fez um trabalho bacana, um trabalho muito profundo e procurou fazer os seus levantamentos, os seus confrontamentos dentro de métodos acadêmicos, científicos, né? Então, a obra do Kardec é muito importante ainda. Ela não foi compreendida por todos nós, né? Nós ainda estamos ainda no viés religioso, né? Principalmente nós aqui no Brasil, né?
E o viés, não temos ainda o hábito de juntar filosofia, ciência e religião. Mas eu acho que nós estamos chegando no momento da humanidade em que essa confluência, essa convergência está acontecendo, vai ser necessário. Né? E é bom a gente se acostumar a enxergar, a ter fé raciocinada, a enxergar as coisas de uma maneira mais ponderada e menos emotiva, né? Não confundir fé com emoção. Né? Emoção é uma reação nossa. Né? A fé não. A fé é uma certeza, é um acreditar naquilo que eu não posso pegar, que não é palpável. A fé é uma questão intangível, né? Eu não consigo conceituar se eu tenho muito, menos, 30 centímetros cúbicos de fé, 50 miligramas de fé. Então eu tenho ou não tenho, não tem muito, né, meia fé, né? Meia fé seria ausência de fé. Então aí vamos chegando, né? Todo mundo aí. Vamos nos preparando para a nossa oração inicial. Eu vou colocar a prece de Cáritas. Eu gosto muito da prece de Cáritas, então, né, eu vou colocar aqui a prece de Cáritas daqui a pouquinho, com a Ana Rosa, que é uma prece bacana. Vamos fechar todos os olhos, né? Ficar tranquilos, mentalizando o que a gente considera de melhor espiritualmente para a gente, seja a figura de Jesus, seja a figura da compaixão e da doçura de Maria, do acolhimento, né? Que tem muito a ver com o trabalho da casa espírita, né? A sabedoria de Jesus aliada à compaixão e o acolhimento de Maria, né? Na minha aqui visão, na minha forma de encarar um centro espírita, né? É, são as coisas principais, né? Sem caridade não há salvação, como é um mantra nosso aí do Espiritismo, né? Não há salvação mesmo. Nós precisamos pacificar nossos corações, né? Humanizar as nossas ações, né? Então, vou colocar na rosa, né? Já são 19h33, e aí vamos chegando. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponte no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não os conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem.
Bom, né? Acho que já deu uma acalmadinha em todos nós. Eu, pelo menos, estou me sentindo muito bem. Lembrando que oração é conexão, né? A gente tem, assim, um conceito religioso que está com a gente há muito tempo de que orar é pedir, mas na verdade a gente ora, pelo menos eu entendo assim, para alimentar meu espírito, né? E a parte física, corporal, de matéria, eu vou atrás. Bom, nessa nosso primeiro encontro aqui, nessa exposição do último domingo de cada mês, nós vamos começar hoje falando sobre espírito, glândula pineal, Pentecostes e o trabalho de Kardec. Eu acho que é importante, né, a gente fazer uma introdução hoje e colocar alguns pontos. Evidentemente não é uma aula, né, nem tem essa pretensão, mas é colocar os principais pontos para que depois desperte a curiosidade de cada um. Né? Eu acho que é muito importante buscar estudar. Eu sei que algumas literaturas espíritas, né, têm uns termos da época, então a gente precisa até ter um dicionário do lado. Mas a gente tem nas obras de André Luiz, de Emmanuel, psicografadas pelo nosso amigo e irmão Chico Xavier, a gente tem um material muito farto e bom. Né? Aliás, extremamente complementar e importante em relação à obra de Kardec. Né? Veio trazer a estrutura do mundo espiritual. Né? Então, para falar de mediunidade, pessoal, não dá para falar que não acreditamos em vida pós-morte, né? Ou seja, a sobrevivência do espírito. Alguns chamam de personalidade, eu superior, ser espiritual, não importa. No próprio espiritismo chamamos de espírito. Então, o espírito é criado simples e ignorante por Deus, né? Pelo princípio divino, o nome que queiram dar, né? E depois ele nos coloca na estrada da vida, que seriam os planetas, né? Sistemas planetários, não importa, onde a gente vai aprendendo e lapidando e despertando os nossos potenciais divinos que Deus nos dotou. Então ele não nos dota e já joga na mão da gente tudo para fazer, não. Nós temos que começar da base simples e primária. E isso, às vezes, conflita com o nosso ego, né? Puxa, mas eu tenho que começar de uma base tão simples. O porquê dos cursos serem muito demorados no centro espírita? Não é porque o conhecimento vai levar 20 anos. A questão é, nós aceitamos de fato que existe vida após a morte? Porque para estudar mediunidade, para trabalhar com mediunidade, a gente vai precisar acreditar nisso. Né? Que o espírito sobrevive a questão biológica, né? A questão desse corpo aqui que usamos para expressar nesse mundo e nesse tempo. Então a gente é muito apegado ao corpo, né? Então, aos 18 anos eu morria de medo. Você falava, um espírito está vindo pela esquerda, eu estava indo pela direita. Porque eu morria, por quê? Porque no meu inconsciente coletivo, na minha educação, morto não volta. Quando o morto volta, meu Deus. E eu fui aprendendo, né? Quando jovem ainda, de que que o morto pode fazer? Me influenciar. Talvez, né? Fora isso, não tem nada mais que ele possa ocasionar de dano. E assim eu fui começando a entrar nessa senda espiritual pela vertente do espiritismo, onde foi que eu me encontrei mais, onde eu conseguia ter um pouco de ciência e filosofia, porque isso me atraía também. Então o espírito é aquela luzinha, aquela centelha divina que Deus simbolicamente dá vida e coloca na estrada. Então, esse espírito que somos todos nós, e todos somos iguais, somos criados, gerados e concebidos dentro do mesmo princípio, com as mesmas potencialidades. Então, a gente faz uma primeira pergunta, foi que eu fiz. Puxa, mas se o espírito, Deus já não podia fazer a gente pronto?
Então, por que que eu estou passando isso? Encarna, desencarna, encarna. Vem lá, lei de causa e efeito. Bom, Kardec, no Livro dos Espíritos, faz esse questionamento, né? E, segundo a resposta que se tem do Espírito da Verdade é: Deus nos concedeu esta forma e esse aprendizado e a individualidade, né, que chamamos de ego, né? Então tem o espírito, o ego, nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco, das três camadas, para que nós pudéssemos reconhecê-lo. E em reconhecendo, trabalharmos com Deus na sua obra. Então, na verdade, nós somos auxiliares de Deus. Né? Nós não somos Deus, não temos a mesma potencialidade de Deus, mas nós temos muitas qualidades de que Deus nos dotou. Só que nós precisamos lapidar diante de uma coisa chamada a lei divina ou a lei moral, como a gente queira dar. O Kardec usa muito a lei moral, né? E eu chamo de lei divina, mas é a mesma coisa. E para aprendermos como a lei divina é, nós não ficamos 20 anos no banco de escolas de Celeste. Nós vamos experienciar e vamos assimilando. Então, o espírito é o princípio divino, é uma inteligência divina que é gerado simples e ignorante e é colocado para estagiar, para aprendizar, para experienciar em vários mundos. Hoje nós estamos aqui, espíritos encarnados e desencarnados, mas que estamos morando temporariamente, esse temporariamente pode ser séculos, milênios, dezenas de décadas, não importa, nós estamos aqui estagiando. E esse é um mundo ainda de provas e expiação. E estamos partindo para um mundo de regeneração. Por que provas e expiação? Porque nós estamos nos primeiros degraus da existência. Então, esse planeta, a nossa concepção biológica, as limitações, a gravidade, tudo ainda faz nos sentir meio presos. Puxa, nós temos tanto potencial, por que não podemos expandi-lo? Porque nós precisamos a saber utilizar as ferramentas pelas quais nós somos dotados. E uma delas é a mediunidade. Todos nós fomos concebidos aqui na Terra? Não. Existem as pessoas que vieram estagiando dos níveis, vamos chamar, a Terra é o terceiro, um e dois, e a maioria de nós são espíritos que já estiveram em locais mais avançados, em termos do que? De tecnologia, vamos chamar, mas nós usamos todo esse conhecimento científico de uma maneira não adequada, ou seja, nós estamos nos reeducando na Terra. E é por isso que todos que estão sendo reeducados na Terra, na qual eu me coloco, eles sentem saudade, se sentem limitados às vezes. Puxa, mas por quê, né? Por que que eu não posso, num simples pensar, ir até onde a pessoa está? Se eu soubesse utilizar isso para fins éticos e alinhados com a lei divina, perfeito. Mas não, eu vou usar para o meu egoísmo. Ah, eu quero ir visitar tal pessoa porque eu quero. E talvez nem pedisse licença, né? Fazendo assim um exercício mental, eu me materializaria a hora que eu quisesse. É isso que eu quero. Mas eu não estou pronto. E aí exige a humildade. Então, o espírito seria isso. A sobrevivência à matéria. Né? Aliás, existe o fundamento de que o espírito utiliza-se da matéria para evoluir. É por isso que quando nós ficamos no materialismo absoluto, nós sofremos. Porque vamos pegar esse século XXI nosso, essa era, essa nossa encarnação, que estamos todos aqui encarnados. Qual é o melhor sistema político? É direita, é esquerda, é centro? Nunca dá certo, né? Porque uma hora vem outro, a gente briga, vai outro, e monta guerra, e monta revolução. Por quê? Porque está baseado no egoísmo. Tudo que é baseado no egoísmo acaba levando à desestabilidade e a se desfazer. Um sistema baseado em egoísmo, ele não se mantém por muito tempo. Nós temos um livre-arbítrio? Sim. Um livre-arbítrio limitado pelas condições do planeta e nossa condição atual. Mas nós temos. Então, eu posso adotar um sistema político porque me convém. Agora, se ele vai ser ruim para os demais, não me importa. O importa é que ele me convenha. Isso não funciona, porque nós temos que estar alinhados com o coletivo. E esse alinhamento com o coletivo é terrível.
Porque eu tenho que pensar em mim e nos outros, mas como nós criamos no mundo uma regra de que só sobrevive o mais forte, nós vamos precisar ficar reencarnando uma hora como forte, uma hora quando fraco, para termos a chance de sermos caridosos e benevolentes, enquanto fracos, para nós sentirmos a dor que ocasionamos para aqueles que quando estávamos como fortes. Então nós precisamos experimentar os dois lados. E nisso nós estamos indo. Então esse é o espírito. Né? Então nós temos o espírito, o perispírito e o corpo físico, para sermos bem sucintos. Ah, mas a filosofia oriental são vários corpos. Tudo isso leva-nos à mesma conclusão. Então nós estamos aqui no espiritismo e vamos colocar a visão do espiritismo. É errado pensar em corpo causal? Não, não é errado. Mas é só uma forma de encarar. O que importa é a moral e os valores que estão envolvidos dentro disso. Então nós temos o espírito, como eu já falei, e o perispírito o que que é? O perispírito é o que gera o meu corpo físico na Terra. E é onde está registrado todos os efeitos da lei divina, ou seja, todas as causas que eu gerei e todos os efeitos que me retornaram, por mérito, né? Seria muito simples, eu faço o que eu quero e depois, quando a conta vem, falando popularmente, eu mando para alguém. Não. Eu tenho opção, eu tenho o arbítrio de gerar causas. E a lei divina vai ser mais eficiente na cobrança ou mais branda de acordo com o meu grau de consciência. Né? Então, quanto mais é dado, mais será exigido. Causa e efeito. Então, é espírito, perispírito, corpo, lei de causa e efeito. Por isso que Jesus encarnou na Terra para nos mostrarmos que é possível fazer. Né? Então, essa seria a configuração do espírito e seria o perispírito. Ele nada mais ele gera o corpo físico. O corpo físico é uma cópia do perispírito. Então, eu não tenho como enganar a lei divina. Né? Eu posso enganar vocês, enganar minha família, enganar todo mundo, mas a minha consciência, o meu inconsciente está ligado na lei divina. Então eu sei quando eu estou errando. Quanto mais consciência, mais eu mesmo vou me cobrar lá na frente. A minha própria consciência vai ser meu juiz. Né? Então eu não posso atribuir culpa a ninguém dos meus atos. Eu tenho que assumi-los. Na verdade, nós temos que trocar culpa e autoflagelo por eu sou o responsável. Quando a gente começa a fazer isso na vida, eu sei que é de uma forma tímida, nenhum de nós está pronto para assumir inteiramente, mas isso começa a tirar um grande peso das costas e a gente se acostumar a falar: errei, lesei, me coloco à disposição por devido reparo. Para isso a gente precisa ter humildade. Então, essa seria a configuração do espírito. E que parte do corpo físico está ligado à mediunidade? Né? Como eu me comunicaria com espíritos que já desencarnaram, mas continuam existindo enquanto espíritos? Então, é uma glândula que está no cérebro, no meio do cérebro. Ela é chamada de epífise, mais popularmente glândula pineal. É uma glândula que, até então, até pouco tempo, ela secretava os hormônios sexuais, né? Para meninos, para meninas, para homens, mulheres, e depois ela ficava calcificada. Então, a ciência não dava muita bola para isso. Até que começou a se ver que a glândula pineal tinha outras propriedades. E aqui no Brasil existe o doutor Sérgio Felipe de Oliveira. Ele é um médico das ciências de neurologia, né? É um cientista dessa ciência e ele é espírita. E ele tem todo um trabalho, Sérgio Felipe de Oliveira. Então a glândula pineal é a glândula por onde entra a luz do sol, ela detecta o nosso canal, né, dos olhos e regula a melatonina, que é o hormônio do sono, né? Está claro? Opa, estou em vigília. Está escuro? Ah, agora está na hora de dormir. Né? Então, por isso que o sono é importante, né? Além disso, a glândula pineal, ela tem a capacidade de captar ondas eletromagnéticas. Então, ela pode captar um passe. Tá?
Então ela é por isso que foi chamada de a sede da alma, mas não é bem a sede da alma. A glândula é o canal que capta do exterior a onda eletromagnética e repassa para o cérebro, né? Então nós temos a glândula pineal no centro do cérebro, né, que já existe uma função mais ampliada mesmo diante da ciência, e ela é responsável pelo canal mediúnico. Se ela pega onda eletromagnética, ela consegue captar pensamentos. Explicaria a telepatia, né? E é interessante isso, né? Todas as nossas células têm todas as informações que são metabolizadas no nosso cérebro. Então é importante entender para a mediunidade o cérebro. No cérebro nós temos o cérebro físico, né? Que é dividido em N regiões, e que existe as sinapses, que são as trocas de informações. Mas quem comanda o cérebro? As sinapses são escravas de um comando. É a mente. A mente você não pega. A mente é a alma atuando, né? A alma seria o espírito encarnado. Então, a saúde mental, a ponderação e o equilíbrio mental são fundamentais para a prática da mediunidade. Não adianta a gente querer praticar mediunidade, ser médium, né? Buscar uma série de coisas, se nós não nos conhecemos. O médium tem que começar a se autoconhecer, né? E o cérebro é esse órgão onde a gente tem que ter ponderação. Então a glândula pineal é fantástica. Está sendo descoberta agora, não é mais uma coisa que só serve para produzir os hormônios iniciais, né? Quando aí da nossa juventude, adolescência, pré-adolescência, e ela tem essa função mediúnica. Entenda a função mediúnica, ela é muito importante. Primeiros fatos mediúnicos. Bom, a mediunidade não é propriedade do espiritismo. A mediunidade sempre existiu, né? Nas tribos mais antigas, os xamãs, comunicação com os deuses, com os espíritos da natureza e assim sucessivamente. Então a mediunidade, o que que ela é? Ela é uma coisa simples e normal. E para nós cristãos, o primeiro ponto de mediunidade, o primeiro fato relevante de mediunidade foi em Pentecostes, né? 50 dias depois da Páscoa, aonde os discípulos de Jesus começaram a falar línguas das quais eles não tinham domínio. Então, foi através de uma transmissão mediúnica, de uma conexão mediúnica, em que eles começaram a dar a mensagem de Jesus por várias línguas, das quais eles não sabiam, né? Esses são fundamentos importantes, porque quem não tem domínio de uma língua e fala uma língua, do ponto de vista racional, lógico, não tem explicação. Então, Pentecostes é um marco, né? Para a mediunidade, para nós cristãos e para nós espíritas. E falando um pouquinho da obra de Kardec em relação à mediunidade. Por que Kardec é importante? Porque Kardec fez um trabalho, Kardec era um professor, né, um acadêmico, e ele teve que fazer, ele desenvolveu um trabalho científico, né? Ah, mas a ciência não aceita a existência do espírito pós a morte biológica e física. Por quê? Porque dentro da biologia e da química, depois que o corpo se extingue, não existe mais nada. Então, para a biologia e para a química, o ser humano, Camilo, ele tem um início no embrião e no cruzamento aí do espermatozoide com o óvulo materno e tem a sua extinção quando o coração e o cérebro param, ou seja, não há mais função biológica e química. Mas Kardec fez o quê? Entrevistou médios ao redor do mundo inteiro. Verificou, fazendo as mesmas perguntas para médios que não se conheciam. Ou seja, as respostas começaram a ser parecidas. Se os médios não se conhecem, e dão a mesma resposta, Kardec falou: existe algo além da matéria. E começou a compilar e fazer todo um trabalho, enquanto pedagogo, enquanto acadêmico, em cima disso. Então, do ponto, eu não sou professor de história, né, mas do ponto de vista da história científica, relatos sobre o mesmo fato de pessoas que não poderiam se conhecer e trocar informações, principalmente na antiguidade, acabam sendo validados. E o Kardec fez isso em relação ao conhecimento da vida após morte. Tá?
Começaram com as mesas girantes na França, que é a terra natal de Allan Kardec, da sua última encarnação, e agora ele continua no mundo espiritual, pelo que se tem notícia, fazendo isso. E Kardec foi muito claro e muito conciso. A mediunidade é um fenômeno natural e simples, inerente a todos. Só para termos uma ideia, a glândula pineal existe a partir de uma classe de seres no reino animal. Quando as garças, gaivotas fazem aquelas revoadas, porque vai chegar uma tempestade, elas captam as ondas eletromagnéticas da tempestade, que vem através do ar, vamos chamar assim. Depois nós vamos ver com mais propriedade. Então a mediunidade é a coisa mais simples do mundo, é inerente a todos nós, seres da natureza, a partir de um ponto, inclusive no reino animal, e ninguém é mais ninguém e nem muito menos em relação à mediunidade. Então não existe a melhor mediunidade. Existe o melhor emprego, os objetivos e os valores morais envolvidos na técnica da mediunidade. Glândula pineal todos temos. Ah, mas por que uns falam em alemão, outros falam. Isso são detalhes que a gente vai vendo mais para frente. E aí é um assunto vasto, extenso. Eu espero não ter exagerado, né, para não cansar vocês, mas que seja desperta a curiosidade para começar a entender que mediunidade é algo natural, como falar, sorrir, pensar. Nós fazemos isso. Então nós podemos ter mediunidade. Alguns vão ser de psicofonia, outros vão ser de intuição, outros vão ser de psicometria, não importa. O mais importante da mediunidade é o que nós vamos fazer com ela. É isso que será o nosso salto evolucional. Gente, eu vou encerrando, tá? São 19h58, senão a gente vai puxar tema, e vamos nos estender. O importante é fazermos um aperitivo espiritual desse daqui. Que tenhamos toda uma noite de paz, harmonia, e que amanhã sejamos inspirados pelos ensinamentos de Jesus e pelo amor de Maria através da espiritualidade de nossos mentores. Uma boa noite e fiquem com Deus.